Olá, esse é o Pode Licitar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Bárbara Gadelha. Eu sou Michele Vieira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre reequilíbrio econômico do contrato. E para falar desse assunto, nós trouxemos o professor João Marcelo. Mas antes eu vou pedir para vocês que nos assistem para seguir a nossa rede social, que é www.podelicitar.com.br e as demais redes sociais para nos acompanhar e receber todas as novidades. Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, que a gente sempre posta conteúdo, tá sempre trazendo os vídeos da semana. Então acompanha a gente no Instagram e aqui no YouTube. E agora, então, vamos dar as boas-vindas para o João Marcelo. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Michele, obrigado, Bárbara, né? Prazer estar aqui com vocês nesse encontro aqui, né? De a gente possa falar um pouco mais sobre reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos. O pessoal tem, sobre a parte jurídica, a gente vê bastante coisa, estuda muita coisa, mas na hora que chega na parte das continhas, o pessoal se embanana bastante, né? Como é que eu faço contagem de prazo, o que eu incluo, o que eu não incluo, planilha, mas isso é bem comum, porque a gente sabe que nessa área de fiscalização contratual, de reequilíbrio econômico-financeiro, tem gente com conhecimentos de diversas áreas, né? Gente de direito, letras, contabilidade, biologia, mistura todo mundo. Eu sofro bullying em todos os episódios. E coloca Tô achando isso justo. Essa área tão diversificada, né? É isso. Que é fiscalização, reequilíbrio, planilha e assim por diante. Né? Bom, eu acredito que depois do episódio de hoje, João, ninguém mais vai ter dúvida sobre reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E antes da gente começar aqui a tratar desse assunto, eu quero apresentar o seu currículo e, como sempre, nossos convidados têm um currículo assim, extremamente extenso e a gente precisa de colinha, então peço perdão porque eu vou ter que ler o seu currículo porque é extenso. O servidor João Marcelo, ele é servidor público federal, diretor de finanças e contabilidade do Instituto Federal de Tocantins, contador e mestre em engenharia de produção e sistemas, atuou como responsável pelo setor de contratos, como pregoeiro e presidente da Comissão de Licitações do Instituto Federal de Tocantins, já ocupou diversos cargos comissionados, é instrutor da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, há 8 anos, já ministrou diversos treinamentos na área de gestão e fiscalização de contratos, minha grande paixão, planilha e formação de preços. Ela hoje está radiante. Planilha e formação de preços, reequilíbrio econômico financeiro do contrato. João, mais uma vez, seja bem-vindo. E vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Bom, a jornada para quem trabalha com fiscalização contratual, essa etapa toda, licitação, eu costumo falar que é muito dinâmico. Então, o tempo inteiro, né, quem não gosta de rotina, o lugar é licitação, equilíbrio, planilha, fiscalização, todo dia uma coisa boa. Estou aqui por conta de vocês que mandam aí, eu espero ficar na berlinda aqui o tempo inteiro, mas espero não cair, né? Não, você que vai trazer as respostas que a gente precisa. Para começar, a gente vai começar leve, suave, né? Com definições, a gente sempre começa tranquilo. Aí no meio a gente vai tendo ideias loucas, perguntas que não estavam aqui, por aí vai. Nada a ver, né? Exato. A primeira pergunta é simples. É explicar para quem está nos assistindo o que é reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. De forma simples, primeiro a gente tem que... Como a gente está falando de reequilíbrio, a gente também tem que olhar pelo lado do direito, o que diz o direito e a nossa carta-mãe, né? A nossa carta magna, que é a Constituição Federal de 88, ela já traz sobre essa questão lá, sobre os direitos de reequilíbrio econômico-financeiro dentro dos contratos administrativos. E nada mais é do que assegurar a proposta da empresa vencedora da licitação, do certame, a manutenção daquela proposta original durante toda a execução do contrato. De forma simples, como exemplo, vamos supor que seja um contrato de execução de obras e a empresa ganhou essa licitação há 1 ano atrás e um saco de cimento custava R$40. 12 meses depois, R$40 você não compra possivelmente mais um saco de cimento.
Então, a administração tem que dar a garantia que 12 meses depois ela vai conseguir comprar um saco de cimento de forma atualizada o valor, seja pela inflação, no qual é às vezes previsto em contrato, mas às vezes a inflação é insuficiente. O saco de cimento também é um exemplo recente, que só a inflação, o índice inflacionário foi insuficiente, aí é onde a lei de licitações traz os mecanismos para que possamos, então, atualizar o valor do cimento, atualizar o valor do contrato, para que a empresa consiga ali concluir aquela obra, se o objeto for uma obra, né? Então, a gente, o Brasil, até hoje, podemos dizer que a nossa economia, temos um sistema econômico de inflação controlada, mas ela existe, não é? Diferentemente de uns tempos para trás. Então, basicamente, é a manutenção da proposta original, que tem que ser garantida durante toda a execução do contrato. E isso está previsto na Constituição, é a forma de garantir, né, que o licitante vai poder executar os serviços, entregar os materiais, equipamentos e assim por diante. Bom, de forma simples, eu acho que é isso, não é? Agora, a única coisa, assim, que eu chamo a atenção quanto a isso, é porque sempre quando a gente fala de reequilíbrio, a gente sempre tem a mentalidade que é sempre para subir o preço das coisas, né? Quando a gente fala de inflação, a gente pensa, inflação vai subir, não é? E aí, vez ou outra, a gente passa alguns perrengues com fornecedores, né? E, por exemplo, quando os fornecedores, quando sobe o saco, por exemplo, do cimento, né? Os fornecedores batem na nossa portinha, né? Olha, o saco de cimento subiu. Mas quando o mesmo saco de cimento, por acaso, ele declinou e caiu, os fornecedores ficam caladinhos, né? E aí você vai falar para ele, olha, fornecedor, o saco de cimento não é mais 40, agora é 30. Nós vamos ter que revisar, fazer o reequilíbrio do contrato para diminuir o valor. O fornecedor cai da cadeira e fala o seguinte, não, gente, o contrato não pode cair, só pode subir o valor, né? Aí, acordo não existe nesses casos, na maioria dos casos, tem que ser na canetada mesmo, né? Aí a administração tem que provocar e fazer isso ex officio mesmo, usando, né, o próprio direito administrativo, a própria Constituição, que trata que o reequilíbrio não é só para subir o valor, mas quando o valor também cair, também tem que ser feito o reequilíbrio do contrato. Então, de forma simples, acredito que é isso, né? Dando um exemplo assim mais atualizado, né? A gente está agora em outubro de 2023 fazendo essa gravação. Estamos presenciando 2 guerras no momento, né? Temos a guerra na Ucrânia e temos a guerra em Israel. E a gente sabe que qualquer evento mundial nesse sentido faz os preços flutuarem, né? Por conta de insumos que ficam faltando e tudo mais. Então, esse exemplo que você deu, ele serve tanto para mais quanto para menos, né? Se a gente tem um contrato que a gente assinou no ano passado, ele hoje precisaria inflacionar. E, ao mesmo tempo, se a gente está fazendo um certame hoje, ele vai estar superestimado e talvez ano que vem, já sem um cenário como a gente está encontrando agora, esse valor estaria mais baixo e a gente iria reduzir o valor do contrato, né? Para ilustrar mais ou menos assim, infelizmente a gente está vivendo essa situação e essa situação ela acaba sendo emblemática, né? Para esse exemplo que você deu. Exatamente. Nós estamos até vivenciando isso agora também dentro do índice do INCC, que às vezes eu me banano também de tanto índice, da Construção Civil, né? O Índice Nacional da Construção Civil, né? Isso, esse índice, nos últimos períodos, ele está em deflação, podemos assim chamar, né? Que é o que assim se chama na verdade. Então, esse índice, às vezes, é raro, então... Mas acontece, às vezes, de você pegar o índice dos 12 meses acumulado e dar negativo. Então, quando o índice dá negativo, você também tem que reequilibrar o valor do contrato para baixo. E, normalmente, isso reequilibra para cima, né? E até no nosso dia a dia, gente, é porque a gente não presta muita atenção, né? A gente sempre reclama o seguinte, como é que o governo publica que a inflação só deu 1%, sendo que toda vez que eu vou no supermercado, as coisas estão mais caras, não é assim? Aí, dias para trás, estava um auê por conta da cenoura. Gente, a cenoura, que absurdo. A cenoura é R$16 um quilo de cenoura. Quando a cenoura voltou para R$1,99 na promoção do mercado, ninguém falou mais nada da cenoura.
Aí começou a falar do arroz, né? Gente, o arroz, foi comprar o arroz estava 40 quilos, que absurdo. Então, assim, a gente só observa também, até no nosso dia a dia, a gente só observa o que sobe. Quando o valor cai, a gente passa despercebido, deixa para lá, tá o mesmo preço, né? E aí agora, por exemplo, a gente não vê muita pessoa falar da carne, né? Só os fazendeiros que estão mais angustiados. Mas a gente que é consumidor, a gente, olha, que legal a carne e tal, né? Mas quando a carne estava subindo, todo mundo desesperado. Mas é assim também no ramo empresarial, né? Então a gente dá muita atenção para o que sobe, mas esquece quando baixa também, né? Mas é interessante. O mercado econômico flutua também igual licitações, viu? É o tempo inteiro. Eu confesso que nos meus anos aí, eu tenho mais ou menos uns 13 anos trabalhando com terceirização, eu confesso que poucas vezes vi, né, esse cenário em que a gente estivesse convocando o fornecedor para diminuir os valores, porque não é prática nem do licitante, né, nem do fornecedor, nem da administração pública também, né, de ter esse olhar. Então, assim, a gente brinca, né, falando sério, que a ideia é fazer um papo leve, descontraído, mas todas as vezes que a gente está pensando, montando um roteiro, pensando nos convidados que vão vir, uma preocupação nossa, de fato, é trazer pessoas que atuem na área para que esse papo possa ser do jeito que você está trazendo. Com a prática, né? Porque a licitação está em todo o nosso dia, né? No nosso dia a dia a gente vê a licitação acontecendo. E você já trouxe diversos exemplos só nesse início, que faz com que quem esteja do outro lado, ainda que ele não tenha total conhecimento do que seria esse instrumento, né? Esse instituto do reequilíbrio, do reajuste, enfim, já compreender, dada a facilidade dos seus exemplos. E aí, chegando nessa lógica, eu queria te perguntar, quando que a gente usa cada um dos instrumentos? Quando que eu uso o reajuste? Quando que eu uso a repactuação? Quando eu uso a revisão para ser um instrumento de reequilíbrio econômico do contrato? Bom, Michele, você já falou até aí dos três instrumentos hoje previstos, vou dizer, na nova lei de licitações, na 14.133, apesar que na nova lei ela não traz essa nomenclatura de revisão contratual. Na lei 8.666 ela tinha esse nome, revisão contratual, e na nova lei já não tem essa palavra, mas eu gosto da revisão, de usar esse nome revisão, para a gente não confundir com o reequilíbrio, porque todos os outros instrumentos são uma forma de reequilíbrio. Por exemplo, quando a gente vai ler livros, né, alguns artigos, eles sempre colocam lá, né, revisão, reequilíbrio econômico-financeiro, aí alguns botam entre parênteses, revisão, ou então alguns colocam lá, revisão, aí chamado também de reequilíbrio. Então, aí, eu imagino, no começo, quando eu iniciei os estudos, isso virava uma salada na minha cabeça, aí tinha hora que eu já não sabia se era reequilíbrio, se era revisão, e se repactuação era reequilíbrio, se reequilíbrio era revisão, sabe? E eu achei que na nova lei poderia vir melhor assim, também já trazendo como revisão, igual na lei 8.666 trazia essa palavra, mas não trouxe. Mas o que eu achei de interessante até na nova lei é porque ela traz uma melhor divisão, o que é reajustamento de contrato, ela traz com esse nome reajustamento, e uma outra que não existia na 8.666, que é repactuação. E hoje a gente confunde muito repactuação ainda, revisão e reajuste. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, início de 2021, eu estava atrás de vários processos de revisão contratual para mim poder analisar os processos, nos casos práticos. Eu entrei por meio da Lei de Acesso à Informação, com vários municípios e até órgãos federais. Aí, quando eu entrava através das publicações no Diário Oficial da União, a maioria deles, né? Aí lá tava, né? Tipo, revisão do contrato, não sei o quê, BPP. Aí, opa, vou atrás desse. Quando eu recebi os documentos, não tinha nada a ver com revisão. Foi classificado errado, né? Então, assim, a gente começa com o grande problema dessas nomenclaturas. Eu acho que eu fiz umas 20 consultas, apenas uma, de fato, foi revisão. Uma. Aí você falava revisão do contrato, não sei o que e tal. Porque no Diário Oficial da União só aparece o resumo, né? Sim. O termo aditivo. Aí eu pesquisava com base nessa palavra, revisão.
Quando recebia, às vezes, tinha umas que era repactuação, outras eram reajustamento de contrato por índice inflacionário. Então, a maioria, então, acho que de umas 20, eu acho que uma ou foi duas, de fato, foram revisões. Então, o nosso caso mais comum, mais conhecido, é o reajustamento do contrato por índice inflacionário. E aí eu acho que é muito importante nós não podemos misturar as nomenclaturas, porque as nomenclaturas têm conceitos e aplicado a contratos, a tipos de contratos. O reajustamento de contrato por índice inflacionário, que é baseado na inflação, num índice estabelecido no contrato, no termo de contrato, ou no termo de referência, ele é o caso mais clássico que veio desde a previsão na Lei 8666 e se repete agora na Lei 1433. Então, a regra é, todos os contratos serão feitos reajustamento por índice inflacionário. É aquele que está, inclusive, no termo de referência, né? Que tem, inclusive, um tópico no termo de referência, reajuste, em que você tem que colocar qual é o índice que vai utilizar. Se vai ser o IGPM, se vai ser IPCA, se vai ser INCC, né? Então, você já define lá no certame. Exatamente. Aí, agora, eu vou fazer outra pergunta para vocês, com base na pergunta, que eu que vou fazer a pergunta agora. Não está preparada para isso. João Marcelo de Tocantins. Vou botar vocês na fogueira agora. Não está previsto agora no termo de referência, igual a Bárbara falou. O que a gente faz? O que a gente faz? Não está previsto no termo de referência. O índice inflacionário lá falou que vai ser feito reajustamento com base no índice inflacionário. Aí, né, na prática, não sei se a Michelle já passou por isso, a Bárbara, aí completou lá o período, né, a administração não deu reajuste, a empresa foi atrás, quero o meu reajuste, a inflação deu 10%. Eita. Aí, a gente vai analisar o processo, cadê o índice? Esqueceram de colocar o índice não tem. E o fornecedor não quer nem saber se o índice tem, deixa de ter, né? Então, o que a gente faz? Tem que fazer um termo aditivo. Eu vou dar o meu depoimento, porque eu sempre colei qual era o índice que era pra colocar, porque a gente pergunta e ninguém tem uma resposta objetiva. Quando você fala assim, mas é pra usar o quê? É pra usar IPCA, é pra usar GPM? A gente sempre usa o IGPM. Enfim, Nossa. Você não tem alguma justificativa de por que é sempre IGPM. É uma verdade inquestionável. Então, assim, o primeiro mito pra mim é entender como que se escolhe o índice, porque ele vem já preenchido. Você não questiona ele, você só segue. Não, mas eu nunca passei por uma situação dessa que o João trouxe e tô aqui me pegando a pensar sobre isso, sabe, João? De ter um TR, que pode acontecer uma falha dessa, em que não há uma previsão de que índice utilizar e você não pode permitir que haja o desequilíbrio do contrato. Então, acredito que nessa situação a gente precisaria... Pode continuar. O próprio TCU, aí nesse caso, o próprio TCU, ele entende que como é um direito constitucional, né, igual acabamos de falar, independentemente de haver previsão, ele tem que ser concedido o reajustamento, só que nesse caso tem que ser feito um termo aditivo ao contrato. Então a empresa, ela não vai deixar de ter o reajustamento, o reequilíbrio, né? Tá, mas vamos voltar aqui então até a pergunta. Vamos lá, então o reajustamento, a regra geral, é todos os contratos, tem que ter a previsão no termo de referência, e lá no termo de referência tem que informar qual é o índice. Sim. Então, qual é o índice que eu adoto, Bárbara? É de acordo com o objeto, tá? Então, se o meu objeto é construção civil, o ideal é que eu use o INCC. Se o meu objeto é com base na telefonia, se usa o IST, tem índices setoriais para isso. Ah, não, mas não tem nenhum ramo específico, não tem nenhuma atuação específica. Aí eu vou para os índices gerais, que pode ser o IGPM, que pode ser, né, o IPCA, então, aí já fica mais em aberto, tá? Mas se o objeto é um objeto mais específico, tem índices setoriais, o recomendável é usar esses índices setoriais. Ok, então, o reajustamento é a regra geral, mas eu tenho ali também, né, um outro instrumento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é a repactuação, não é? A repactuação não tinha na Lei 8666, com essa nomenclatura, então depois ela veio através de decretos federais e instrução normativa. Então, inclusive, a nossa normativa hoje é a IN 05 para o Poder Executivo Federal,
né? Que serve de referência para a normativa de outros poderes e também para outros entes federativos, lá ela conceitua o que é a repactuação e na nova lei também. Então, repactuação eu utilizo apenas em contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, ou predominância, tá? Então, predominância também. Então, aí nós temos um divisor de água aqui, porque eu só posso adotar um deles no meu contrato. Ou eu uso a repactuação, ou eu uso reajustamento. Então, como é que eu divido aqui? Contrato, pergunta que eu faço. Vamos lá. Um contrato de locação de imóvel é com dedicação exclusiva de mão de obra, sim ou não? Não. 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 Então, eu uso o quê? Índice inflacionário. Perfeito? Reajuste por índice inflacionário. Então, o meu contrato é limpeza predial com dedicação exclusiva de mão de obra. Eu faço o quê? Repactuação ou reajustamento? Repactuação. Repactuação. Por quê? Porque a maioria dos custos está atrelada à dedicação exclusiva de mão de obra. E o que é dedicação exclusiva de mão de obra? É quando nós contratamos uma empresa, por exemplo, limpeza, e aquela menina ou aquele rapaz vai fazer a limpeza e vai cumprir integralmente a jornada de trabalho dele dentro do nosso órgão. Então, ele vai cumprir ali 40 horas ou 44 horas semanais, ou sei lá, qual é a hora que foi estabelecida também lá no termo de referência, tá? Então, é um contrato com dedicação exclusiva. Pergunta adicional, para complicar mais um pouquinho. E os materiais que tem lá no contrato de limpeza? Eu faço reajustamento ou repactuação? A lei falou que é repactuação, tá? Aí, às vezes, lá no contrato está previsto o índice, não é? Para os materiais vai ser o índice. Mas a nomenclatura que você vai usar é repactuação, com base no índice, número tal, tá? Então, é bem comum falar reajustamento também, né? Quando chega só na parte de material. Mas é também repactuação. Porque a lei falou que esse tipo de contrato é repactuação. E aí nós chegamos no último, que é a revisão, ou reequilíbrio, né? Em sentido estrito, né? Ou seja, aqueles casos onde acontecem situações imprevisíveis durante a execução do contrato, ou previsíveis, de difícil, né, de difícil calcular o impacto que isso vai ocasionar. É o famoso fato superveniente. Fato superveniente, né, vamos colocar, por exemplo, que aconteceu isso bastante agora recente, em razão da pandemia Covid-19, não é? Então, alguns preços fugiram muito do padrão. Então, quando é que eu uso isso? Quando o índice inflacionário é insuficiente para repor os valores dos materiais, equipamentos ou serviços. Então, é insuficiente, eu tenho que fazer a revisão, tá? Então, além disso, tem os casos do fato do príncipe, também é caso de revisão, quando há alteração da carga tributária que onera a parte contratante, ou desonera nós, né? Tem o caso também, né? Durante, inclusive, a pandemia, o Sistema S, né? Foi reduzida por 90 dias a alíquota do Sistema S, e isso impactou os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra para as empresas que não são optantes pelo simples, né? Limpeza e vigilância apenas. O restante tudo impactou. Bom, acho que é mais ou menos isso, de forma a grosso modo, né? Então, eu espero verdadeiramente que fornecedores desse Brasil estejam nos assistindo nesse momento e compreendam especialmente o que seria essa tal dessa revisão. Porque fato superveniente na prática para muitos fornecedores é o erro do dimensionamento da proposta deles. Não, fato superveniente é troco. Assim, é uma vírgula dentro de um e-mail. Cotei passagem errada. Ah, meu Deus, cotei só o modal, mas na verdade, meus funcionários contratados precisam de mais. Precisamos fazer um fato superveniente. É um fato superveniente. Eu fico doida, João, com essas coisas. Não, até teve um exemplo, tem um caso curioso que aconteceu comigo, né? Eu acho que em 2000 acho que foi ano passado, no primeiro semestre, eu tive lá em Rondônia,
E aí teve um vereador que foi fazer um treinamento comigo. Lá estava na turma, o vereador. Passou um tempo, ele me ligou, né? Falei, João, eu tô com uma dúvida aqui. Chegou aqui um empenho de umas carnes que nós compramos aqui, um evento e tal, e o fornecedor disse que não tem como entregar por conta do preço e ele quer a revisão aqui dos valores. Eu falei, ótimo. E o que carne era essa? Ele, não, carne é filé. Tranquilo. Qual o preço que ele cotou? R$ 22 o quilo. Falei, tá, beleza, tá tranquilo. Mas qual é o preço do filé na região? Não, aqui está em torno de 55 e tal. Eu falei, se você me passa o endereço agora do açougueiro, que eu quero ver se eu consigo comprar um monte de filé para me estocar aqui na minha casa. Aí ele falou assim, não, mas aí eu perguntei, não, mas tem um detalhe. Quando foi a licitação? Não, João, a licitação foi o mês passado. Aí me ajuda a te ajudar. É um pico inflacionário que teve aí, de repente. De repente você viu um pico aí. Aí eu falei, tá, o mês passado o filé era quanto? O filé era 55 o mês passado. Então aquela alta que tinha existido da carne já tinha passado faz tempo, né? Então, onde eu fui explicar para ele o que é difícil também, até às vezes, para os nossos colegas servidores, os fornecedores, você explicar que erro na elaboração da proposta, você colocar um preço muito abaixo de mercado, não dá direito ao reequilíbrio. O reequilíbrio só há direito quando não foi ocasionada por nenhuma das partes, especialmente pela parte contratada, não é? Contrato com dedicação exclusiva de mão de obra tem muito, empresa que é desenquadrada do Simples, que é revisão de contrato. Não, Nanina, não. A culpa é sua. Se a culpa foi sua, ai que com seu possível prejuízo, né? Então, a gente não pode, é a mesma coisa, né? Você está no trânsito, a pessoa bate no seu carro e ela ainda quer, está errada, e ainda quer que você pague o conserto do seu carro e ainda quer que você pague o conserto do carro dele também, né? Olha, mas eu vou desabafar, fazer um desabafo aqui, porque quando a gente começa a falar dessas coisas assim, meio de gestão, vai me dando uma angústia no coração, porque a prática é muito diferente do que, muitas vezes, o que está na lei não atende perfeitamente à realidade prática, né? Nós duas somos de órgãos federais voltados à assistência, são órgãos hospitalares. Então, medir somente pela lei situações como essa são muito complicadas, porque por vezes a gente está vendo situações de extrema necessidade para a vida dos pacientes, né? Então é complicado pensar só na lei, na literalidade da lei. E eu lembro que quando eu comecei nessa área, eu amava essa cláusula que dizia: o erro no dimensionamento é o ônus da contratada. Com o passar do tempo e com esse fetiche que se instaurou na administração pública pelo menor preço, em que as empresas, não sei como, né, dão propostas assim inexequíveis e às vezes a gente não consegue nem comprovar a inexecuibilidade da proposta. Tem elementos que o lucro está baixíssimo. Ok, o lucro é dele, ele pode entrar com lucro até zero, segundo o TCU, né? Mas assim, e aí eu acho que eles trouxeram essa lógica do eu afundo o preço e resolvo na execução. Não resolve na execução, né? Tem critérios claros para isso. Não existe almoço grátis, né? Então, não existe. Então, tem muita coisa que está na cara, né? Então, quando você pega um preço da carne, um exemplo, a carne é porque todo mundo conhece, né? Mas tem vários outros, da área de saúde, então, igual vocês estão, tem muitas coisas muito mais técnicas, né? Mas tem muita coisa que é muito na cara, assim, que é muito perceptível e já está inexequível ali, naquela hora. E aí é onde o pessoal, às vezes, trabalha com a licitação, pregoeiro junto com a equipe técnica, né? Tem dificuldade de rejeitar aquele preço inexequível. E aí e hoje tem muitas empresas que são especialistas, não é, em ganhar licitação com preço inexequível também. Afundar o preço, né? Botar o preço lá no pé para levar a licitação e depois não dar conta do contrato. Eu brinco até, às vezes, no treinamento, que eu falo o seguinte, quando chega nessa parte, até, tem muitas empresas que é o seguinte, eles vão mergulhando no preço. Aí chega um ponto que eles falam o seguinte, eu vou ganhar essa licitação nem que seja por honra, sabe? Aí ele vai, pá. Aí ele, ganhei, né? Aí depois ele recebe a mensagenzinha do pregoeiro, né? Apresentar a proposta. Na hora que ele vai, acho que ele cai a realidade, né? Como é que ele vai apresentar a proposta do preço que ele ofertou? Porque muitas empresas trabalham com licitações, nem estoque tem, né? É isso.
Aí lá, agora que eu vou consultar o meu fornecedor para ver qual o preço que ele me fornece. Aí quando ele vai ver, aí lascou, né? Deu ruim. Lascou. A carne era 50, eu cotei 20. Aí já era. Aí Já era, já era. Nem se ele mesmo for lá e comprar a vaca inteira, desossar, não vai dar. Fatiar a vaca não vai dar, né? E quem tá na execução de contrato nessa hora chora, meu amigo, chora, porque Chora, chora, chora. terrível. Porque tem muitos casos, né? Igual nos casos práticos, que é igual a Michelle falou, né? A gente, quem está na parte prática, às vezes você vai para a teoria, é legal, mas o problema está batendo na sua porta. Você não dá para esperar uma nova licitação. Aí muitos falam assim, né? Mas aplica uma sanção à empresa. Sim, mas a sanção ela não vai entregar o material igual. Quem está na área de saúde, o paciente às vezes depende desse material, desse equipamento. Eu estou na parte de educação, então tem uma coisa, eu falo, uma coisa é faltar um pincel, o professor dá aula. Beleza, ele consegue dar aula sem pincel? Dá aula sem pincel, não é? Ele dá aula sem carteira? É difícil. Tem que ser guerreiro junto com os alunos, não é? Mas a gente já viu casos absurdos aí disso acontecer. É um absurdo, mas tem. Mas você pega, o paciente não tem como. Vai se faltar um bisturi, o médico vai falar, não tem como eu operar assim o bisturi, vou cortar o quê? Com a faca de serra ali da cantina, né? Então, tem várias situações e aí é onde a gente também tem que levar, né? Dias para trás até falei bom senso, mas não é bom senso, né? São princípios constitucionais, porque eu gosto de usar a palavra bom senso, mas eu fui já repreendido por isso. Não existem princípios constitucionais, né? Que asseguram o direito à vida, que asseguram um monte de direito, né? A educação, a saúde, o bem-estar. Então, nessas vai ter que ser invocados. Não dá para segurar ali a literalidade da lei, né? Então, e o gestor também, coitado, né? Fica na corda bamba o tempo inteiro. A gente que trabalha na área da saúde, a gente fala muito da manutenção da vida, né? É sobre isso, assim, a gente, por vezes, tem que tomar medidas difíceis e não tão ortodoxas por conta da manutenção da vida dos pacientes, mas é engraçado que tem um exemplo que, assim, os licitantes, sabendo disso, também se utilizam desses argumentos. Então, assim, estamos no segundo semestre de 2023 e recebi recentemente um pedido de reequilíbrio, né, de revisão do contrato, por conta da pandemia do Covid. E aí você fala, então, a pandemia do Covid, ela pode ter impactado em 2020, em 2021 ainda tivemos algumas ondas, mas em 2023, no segundo semestre, isso não é um fato superveniente. Todo mundo já tá careca de saber que existe uma pandemia. Então, aí entra o bom senso. Acabou, a OMS já nem diz que é pandemia mais. Então, assim, é muita cara de pau e pouco bom senso que a gente também tem que saber filtrar, porque senão a gente acaba colocando questões inerentes à saúde pública, né, e em defesa da vida e tudo, e também não é bem assim, não é usar indiscriminadamente esses argumentos para fazer qualquer tipo de negócio aí para manter os contratos. Depois vocês me passam qual é o G de vocês, que eu quero entrar com os pedidos de acesso à informação, os processos de revisão. Passar umas UASCs aí pra você. Deixa eu ver se eu consigo algumas. Temos casos poderosos aqui, interessantíssimos. Exemplos muito divertidos que a gente vive. Mas a gente disfarça as vergonhas, a gente não traz aqui, não. A vergonha a gente não traz, a gente traz as vergonhas mais amenas. Um outro exemplozinho que eu gosto de trazer, às vezes, é o seguinte, tá? Eu não falo que é o meu órgão. Vocês lembram daquela menina que como é que é o nome dela lá, o Serginho Grossman lá, que fazia as orientações lá para os meninos lá sobre questão, aquela orientadora, como é que chama? Sexóloga, não tinha lá? Eu me fugiu o nome da mulher. Aí lá eles não falavam assim, olha, o meu primo mandou... É sempre um amigo, Né, do meu amigo. Aí eu falo o seguinte, olha, gente, eu tenho um exemplo do órgão que o meu primo trabalha, para não falar que é o meu, entendeu? Vou usar essa a partir de agora. Olha, eu vou dizer que... Meu primo trabalha no órgão assim, assado. E aí você fala ainda que é em outro estado. Você fala, não, em São Paulo,
entendeu? Sim. Porque lá o negócio lá é feio, o negócio está acontecendo assim. Nos nossos órgãos, a gente já tomou uns puxões de orelha de, olha, vê se você não vai expor a gente, hein? A gente, claro que não. Os exemplos aqui, eles são fictícios. É tudo da Suíça. É tudo em Nárnia. Não é nada que acontece aqui. Mas eu vou lhe falar, às vezes a gente traz muitos casos aqui, de fato, inerentes a experiências que a gente tem, às vezes, na sala de aula. Porque a gente tem a oportunidade de trabalhar em órgãos federais aqui no Rio de Janeiro e a realidade é muito diferente, né? A gente pode dizer que a gente é privilegiado diante dos problemas que a gente tem porque o suporte é infinitamente maior. Então, muitos casos que a gente traz aqui no Pode Licitar, de fato, são casos que a gente escuta em sala de aula que a gente fica assim, meu Deus, isso acontece ainda? E acontece, né? Os pequenos municípios, eles são munidos de grandes histórias. Aí eles ainda falam assim, mas é porque vocês são o primo rico. No primo rico isso não acontece. Mas eu gostei da sua tática e quando eu quiser trazer alguma questão assim do meu órgão, eu vou falar o órgão do meu primo. Lá na que a Bárbara já trabalhou, a gente joga. Será aquele que a gente trabalhou lá no passado? Que aí ninguém sabe. Mas eu quero perguntar mais. Vamos lá, Bárbara Gadeira, o que Então, nós temos? entrando nessa lógica que você colocou, né, da gente separar reajuste e reequilíbrio, é uma pergunta também muito comum da gente receber, é qual a periodicidade que a gente pode aplicar e conceder esses reajustes, repactuação e reequilíbrio. Em que momento do contrato que a gente faz isso? Sim. Agora eu vou de trás para frente. Era o seu boneco, né? Seu boneco. Eu vou de trás para frente. Bom, primeiro, de trás para frente, indo para revisão. Então, a revisão contratual não existe prazo nenhum. Eu posso assinar o contrato hoje e daqui 30 dias, daqui 40 dias, já ter uma situação de revisão. Inclusive, antes de assinar o contrato, a empresa pode se manifestar e o ideal, o recomendável é que ela se manifeste. Na prática, isso não acontece, né? Antes de assinar o contrato, ela já se manifesta informando, olha, a proposta que eu ganhei lá na licitação, daqueles materiais, eu já não consigo atender por aquele valor, porque o mercado, quando eu participei da licitação, esse preço era R$100 com os meus fornecedores. Os meus fornecedores, hoje, 30 dias depois, o mesmo material é R$150. Na pandemia, isso aconteceu muito, né? Demais, 30 dias, 40 dias, 60 dias, né? Era bem... Hoje, menos, né? Hoje já está acontecendo ao contrário, né? Em alguns casos. Então, a revisão não tem prazo nenhum. Agora, quando nós entramos na repactuação são muitos prazos. São diversos tipos de prazos que pode existir dentro de um contrato com cessão de mão de obra. Nós focamos muito na parte da mão de obra, não é? Então, nos contratos de mão de obra é 12 meses, a periodicidade da anualidade. Mas a grande questão é, quando que eu começo a contar o prazo? Então, pela repactuação, eu começo a contar o prazo de 12 meses da data da última convenção coletiva de trabalho, que serviu de base para a empresa vencedora fazer a sua proposta. Vamos supor que a licitação é hoje, dia 16 de outubro, né? 16 de outubro. Isso acontece, inclusive, dentro dos órgãos, vira uma bagunça. Os colegas nossos que não conhecem repactuação, fiscais de contrato, gestor de contrato, né? Acusa até o pessoal do setor de contrato, né? Fala assim, Michele, que absurdo, a licitação foi 16 de outubro, hoje é dia 10 de janeiro de 2024, e o contrato já mudou o valor, né? Não tem nem um ano esse contrato, já tem um valor novo, essa empresa, isso tá certo, né? E às vezes até duvida da Michele, né? Se a Michele não ganhou alguma coisinha por isso, né? Mas as pessoas não entendem que a anualidade não é da data da licitação em relação à repactuação, custos com mão de obra. Custo com mão de obra, a data de 12 meses é da última convenção. Quando é que foi a última convenção? 1º de janeiro de 2023. Então, quando for em 1º de janeiro de 2024, nós teremos uma outra convenção. Tem convenção nova, direito de repactuação, tá? Desde que completado 12 meses, ok? Se a convenção foi menos de 12 meses, não é repactuação, é revisão de preço. A maioria faz repactuação. João, mas é só isso? Não.
nós falamos ainda há pouco que tem materiais. Então, quando é que eu computo materiais? É outra data. Isso vira uma salada na cabeça do povo. Então, a data que eu conto é da data, se for pela Lei 8666, são duas datas. A data limite da apresentação da proposta, pela Lei 8666, e pela nova lei é da data do orçamento estimado. E qual é a data do orçamento estimado? É aquela que tem que ser publicada no termo de referência, tá? Então, isso para repactuação dos materiais. E os contratos com dedicação, a maioria também tem vale transporte. Ainda tem mais essa outra data. Então, para mim, fazer a repactuação do vale transporte, repactuação é com base na data do último decreto municipal ou distrital, né? Se for Brasília, é decreto distrital. Então, falamos de 3 datas, né, em contratos de dedicação exclusiva de mão de obra, repactuação. E nos demais contratos, que é por reajustamento por índice inflacionário, pela nova lei de licitações, também tem que respeitar 12 meses, porém eu computo da data do valor estimado da contratação. E aí uma prática que a gente vai ter que mudar pela nova lei, né, que os órgãos, não sei o órgão de vocês aí, mas o nosso não tem muito isso não, que é na hora que fazer o preço estimativo, alguém tem que datar. E essa data tem que ir lá para o termo de referência, porque a nova lei falou que a data é essa, é a data do orçamento estimativo. E aí, se não tiver essa data lá, se não tiver essa data no processo depois, vai dar ruim, né? Em lugar nenhum. Porque hoje a gente pega alguns processos na prática e tem vezes que não tem data em lugar nenhum informando Deus lá se tiver o orçamento estimado, né? Então, já tem que agradecer por isso, né? Lá no órgão do seu primo, não é isso? Do meu primo. Não, o nosso tem, graças a Deus, o nosso é referência nisso, então... Exatamente. Então seria a data que a gente fez o mapa de preço, né? Que fechou o mapa de preço ali do termo de referência. Para órgãos que usam orçamento sigiloso, por exemplo, então vai ser a data em que fechou o mapa de preço, porque aí no térreo vai ter. Exatamente. E essa data tem que ser publicada pela nova lei, tem que constar lá no termo de referência, porque o licitante, quando ele for fazer a proposta, ele já vai saber quando é que ele vai ter direito ao reajustamento pelo índice inflacionário. Porque, principalmente, gente, quando é obra e serviço de engenharia. Obra e serviço de engenharia, o valor, né, o mapa de preços, na verdade, a tabela SINAP, que é referência e tal, às vezes ela foi consultada em fevereiro. E essa licitação está andando. Ela só vai sair a sessão dia 30 de dezembro, né? Ao menos no órgão do meu primo, às vezes, é assim. Aí, ou seja, tá vendo? Olha só o período de defasagem que já aconteceu esse preço, de fevereiro até 30 de dezembro, não é? Então, a licitação, o valor estimativo já tem 10 meses. Ou seja, se a empresa ganhar a licitação e assinar o contrato ali, quando for em fevereiro, ela já vai ter direito ao reajustamento pelo índice inflacionário. Só que aí tem que estar publicado o termo de referência, que data foi essa, tá? Do mapa de preços ou dos preços estimativos, tá bom? Então, a gente não pode confundir. Não pode ser, em hipótese nenhuma, o que acontece muito nos municípios, principalmente, tá? Utilizar a data de assinatura do contrato. Acontece muito, você vê o contrato, fala assim, a contratada terá reajuste e tal, a partir da data da assinatura do contrato. A lei não traz essa possibilidade. A lei só traz previsão da data do orçamento estimado, né? Se for pela lei 8666, ela traz essas duas datas, ou a data limite para a apresentação da proposta. A data limite para a apresentação da proposta é a data da sessão pública, tá? Se foi agendada a sessão dia 16 de outubro, conta a partir de hoje. João, mas teve recurso, não sei o quê, VVP. Não interessa. O que interessa, a data da sessão é hoje, o preço é o de hoje, né? Isso é o que vale. Tá bom? A prática é muita gente usa essa data da proposta, né? A data da proposta também. Como é que tá a cabeça aí? Tá de boa? As datas aí tá...
Estamos nos encontrando. Na verdade, enquanto gestora de contratos, essa parte de pactuação é uma questão bem prática pra gente, né? Eu falo que é um tema muito sofisticado, porque é um tema que dá dor de cabeça certamente em praticamente todos os contratos, porque existe uma carência real de entender conceitos que você já trouxe aqui, bem como esses prazos. As pessoas confundem muito a questão dos prazos, e você trouxe uma questão que acontece bastante lá no órgão do meu primo, que é essa questão, às vezes, você ter questões no trâmite do processo, e um processo demorar um certo tempo, e às vezes você já começar o contrato, assinar, e já ter que fazer algum tipo de repactuação, porque saiu uma nova CCT durante o processo. Isso é muito natural, e quem não entende do processo pensa, ué, mas o preço mudou? Já tá mudando o preço? Já aumentou ali 300 mil num contrato? É isso. É porque como não entende essas datas, esses prazos, aí ele já, tipo, o preço mudou, nós fizemos... O contrato nem começou, vocês fizeram a reunião inicial, apresentaram um preço, agora chegou a primeira fatura e é outro preço? É outro preço. Exato. Porque já teve uma outra repactuação, o salário subiu, os custos da empresa subiu, consequentemente, ela tem direito à repactuação, porque já completou a anualidade 12 meses da última convenção coletiva de trabalho, né? Então, e só um parênteses, esses contratos, geralmente com dedicação exclusiva de mão de obra, são pregões trabalhosos, né? Não são pregões rápidos. Então, existe um lapso temporal realmente muito grande entre a estimativa do preço e você firmar o contrato. Então, esse lapso temporal, inevitavelmente, tem um reajuste de passagem, tem uma nova CCT, porque geralmente são pregões mais complicados, tem impugnação, tem recurso, né? Aquele pregão animado... E aí, com isso, o tempo passa e o preço que a gente estimou já não é o preço que a gente vai assinar o contrato, muitas vezes. Não, é bem comum a gente ver licitações aí de terceirização, né, com dedicação exclusiva de mão de obra, ter aí 100, 150, 200 postos envolvidos. Então, às vezes, são 100, 200 planilhas também, às vezes, né? Tem vezes que a quantidade de planilha é absurda. Mas aí você já tá lá, você já desclassificou 5, você já tá na 6ª colocada. Aí o tempo para isso acontecer. E aí ainda essa parte da planilha, né? Então a pessoa ainda que vai analisar, que vai, né, dar um veredito ali sobre a repactuação também, então o trabalho é gigantesco. E tem que entender muito da planilha, tem que entender da proposta, tem que entender a nova convenção, né? Eu acho que, valorizem os gestores e fiscais de contrato, meu povo. O trabalho não é fácil, não. Quero dizer, João, que eu hoje sou responsável por mais de 1.500 colaboradores terceirizados. É a planilha que não acaba mais. É muita planilha, é muita. Eu hoje eu não estou responsável por nenhum, então, graças a Deus, né? Então, estou abençoado. Não é à toa que o apelido é contrato demo, né? Demo de dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Não vamos levar para o outro lado, que... Eu adoro, eu tô brincando, mas eu adoro. João, seguindo nessa linha, a gente tá brincando, mas eu gosto muito dessa área de dedicação exclusiva de mão de obra. Você começou a falar falando algo que eu sempre digo. Quem trabalha nessa área de licitações e contratos, seja quem está lá pensando no planejamento, quem está na seleção do fornecedor, ou quem está na etapa de execução, não tem um dia igual, né? A rotina não é uma coisa que está dentro da nossa vida. Então, assim, quem tá é porque gosta, porque ama, a gente brinca, mas a gente gosta bastante. E aí me veio à mente aqui uma dúvida, que é o seguinte: no momento da repactuação, é possível fazer uma alteração, seja para diminuir ou aumentar a taxa de lucro, para voltar à manutenção do reequilíbrio econômico do contrato? Olha, a gente tem que ter em mente que a repactuação é para a manutenção da proposta original. Sempre para a manutenção da proposta original. E essas são dúvidas recorrentes. Vez ou outra, até alguém me manda uma planilha. João, dá uma olhada aí na planilha. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: você tem que me mandar 2 planilhas. Você tem que me mandar a planilha que a empresa ganhou a licitação, e você tem que me mandar a segunda planilha com a proposta de repactuação, para você fazer o cara crachá, não é? O cara crachá opa, item 1, salário. Qual é o salário da nova convenção? Porque eu só altero o benefício trabalhista, que foi alterado pela nova convenção coletiva de trabalho. Então, é cara crachá, é a planilha original com a nova planilha. Planilha original,
Auxílios, alimentação. Opa, agora é outro valor. Atualiza, ok. Como eu atualizo o salário, automaticamente os valores dos INSS, FGTS, Sistema S, só os valores mudam, mas os percentuais permanecem fixos, não é? Mas quando eu chego ali na parte de provisão para rescisão, não é? Então tem muitas dúvidas ali. Repactuação não é para mudar também ali. Não é o momento para mudar aquelas provisões. O momento para mudar a provisão é outra, né? É ali na hora do prorrogação contratual, que eu trabalho com isso, na parte dessa alteração. Quando eu chego na parte ali, que é o que sobra teoricamente para a empresa, que é custos indiretos e lucro, esses percentuais são fixos até o contrato morrer. Uma vez ou outra a empresa chega e pergunta, mas o meu lucro está muito abaixo do mercado. Eu olhei de outros órgãos, nos outros órgãos tem de 5%, tem de 6%, tem de 7%. Falei, companheiro, é o seguinte, você colocou 2%, você colocou 3% como lucro, porque você quis. Porque é uma das poucas coisas que a empresa pode movimentar na planilha de preço. Para ganhar a licitação é isso. Verdade. Então, você ganhou a licitação por conta que você colocou uma taxa de lucro abaixo do mercado. Igual a Michelle já citou, o TCU tem casos que aceita até lucro zero. Ok, é um absurdo isso, mas está lá, né? Quem é que trabalha? Ninguém trabalha de graça, não existe almoço grátis, né? Mas ele colocou isso porque ele quis. É estratégia de mercado, não é? Tudo bem, Rio de Janeiro talvez não seja uma estratégia de mercado entrar, mas talvez é mais comum as empresas que estão no Rio de Janeiro irem atrás de outro mercado. Por exemplo, um mercado igual o nosso aqui, em Tocantins, um mercado em Goiás, um mercado, não é, que existem mais carências desses tipos de contratações, talvez, né? Mas Rio de Janeiro, acredito que já é um mercado bem saturado de empresas de terceirização. Então, é estratégia, tudo bem. Mas não é um caso para repactuar. Só repactou. Taxa de lucro, está na convenção coletiva de trabalho? Não. Boa, João, boa. Então, não é motivo para repactuação. E não é passível de reequilíbrio, né? Ele que calcule os custos dele e como que ele vai manter e vai se sustentar ao longo daqueles 12 meses de contrato, ou, enfim, considerando já as eventuais prorrogações aí da nova lei de até 10 anos, ele tem que pensar a longuíssimo prazo como que ele vai sobreviver. E nem reequilíbrio, tá? A taxa de lucro também não é motivo nem para reequilíbrio. Tá? Exatamente, não muda o nome, porque também não vale, né? Não, exatamente. Não é caminho. Então tem que estudar antes de enviar a proposta para já colocar uma taxa ali que ele vai conseguir sustentar ao longo daquele tempo todo, né? Que agora na nova lei, uma das preocupações que a gente tem muito é com relação a essa temporalidade dos processos, né? A gente pensar que um processo pode chegar a 10 anos, isso significa que você tem que saber estudar muito bem como estimar aquele valor, para depois você não ficar com um contrato insustentável, né, ao longo da execução. Desculpa interromper, mas inclusive até alguns às vezes falam o seguinte, João, você está defendendo essa empresa, tem uns casos assim, né? Eu fico assim, gente, é o seguinte, quando a empresa é boa, a gente gosta dela, a gente queria até casar com ela, né? Ela podia ficar no nosso órgão a vida toda, não é? Aí eu até falo assim, na nova lei, a gente vai ficar 10 anos, 10 anos é uma vida, gente. 10 anos, né? Agora é o seguinte, você imagina também você pegar uma empresa, né? Uma tranqueira. Uma tranqueira, né? Meu Deus do céu, aí logo começa, a gente chega naquela notícia para o pessoal da licitação que eles adoram, né? 3 meses de execução contratual, você chega para ele e fala, gente, pode preparar uma nova licitação. Não vai rolar nem 5 anos, não vai rolar nem 2. Gente, isso é uma preocupação. Na prática, a gente precisa ver como serão esses contratos. Acho que a possibilidade dessa nova lei ser mais flexível, né?
e possibilitar maior negociação entre a administração pública e os fornecedores talvez seja um facilitador para que a gente tenha vida longa nesses 10 anos. Mas eu acho que nesse casamento vai ter bastante DR. Vai ser aquele tipo de casamento, né, que de vez em quando alguém vai dormir no sofá porque vai ser complicado. E agora deixa eu te perguntar, a Bárbara vai fazer uma pergunta aqui, a gente tem até que já daqui a pouco encaminhar para o final, mas o bate-papo está tão interessante, foi tanto conteúdo, e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é de fato um tema muito extenso, não à toa, é pauta de capacitações isoladas, né? Por vezes você tem só o treinamento de reequilíbrio econômico-financeiro, porque isso vale mais do que um episódio da gente conversando aqui. Mas a minha pergunta é o seguinte, que não estava nem no script aqui, te disse que às vezes acontece, mas é simples, é muito simples, eu prometo. Aqui no Se eu não souber, eu pergunto pra Bárbara. Tá? Isso, a gente troca. Não, a Bárbara é bióloga, vamos É uma percepção, não precisa de questão técnica. Aqui no Rio de Janeiro tem sido muito comum as empresas, nesse sentido do lucro, e do próprio BDI como um todo, baixarem essa taxa. Então, assim, eu lembro recordo que no início, de repente há 6, 7 anos atrás, eu via contratos que tinham BDI de 18%, 20%. E esses mesmos serviços, agora, se comparados, têm BDIs às vezes de 3%. Uma brisa, não precisa ser uma pandemia, não. Uma brisa destrói toda a questão de equilíbrio econômico desse contrato. No Tocantins, isso tem sido uma constante também ou é uma particularidade aqui do Rio de Janeiro? Não, é constante também. Porque hoje o Poder Executivo Federal, o governo federal como um todo, né, na verdade, nós trabalhamos muito com o pregão eletrônico. Né? Então, as licitações empresas do Brasil inteiro. Então, licitação de terceirização dá 20 empresas, 15, 30 empresas. Então, empresas, por exemplo, nós temos empresas aqui que é do Paraná, que é de terceirização. Nós temos uma outra que é de Goiânia, né, Goiás. Temos uma outra que é de Belém. Então, são empresas do Brasil inteiro. Então, são empresas que estão atrás de mercados, novos mercados, e eu acho que a licitação pregão eletrônico dá muito essa oportunidade também para as empresas, não é? Sim. Elas poderem ampliar os seus mercados, terem contratos em diversos estados. Então, isso não acredito que isso é global, até porque quando a gente pega contratações, né? Qualquer contrato hoje de terceirização, a gente falando pouco, assim, dá 1 milhão por ano. Falando pouco, assim, dá 1 milhão, né? Então, licitação de terceirização é 5, 7, 10, 20, 30 milhões de reais. Então, é muito recurso também envolvido, e então essas empresas vão atrás dessas licitações aí, Brasil afora. Inclusive, teve um caso nosso aqui interessante, numa época, foi de vigilância, que a empresa, que até hoje é de Goiânia, não é? Foi uma briga danada, porque as empresas daqui não queriam que ela participasse da licitação, sabe? Tem todos esses... Mas eles brigam entre eles lá, a confusão é grande, né? Questão de reserva de mercado, que muitas empresas querem fazer e que é ilegal, inclusive, né? Mas eles brigaram entre eles, no final eles ganharam, e estão com a gente, uma boa empresa, assim, ainda bem, uma empresa que tem prestado bom serviço. Só, às vezes, de não atrasar salário, a gente já fica feliz, né? Complementando isso que você falou, essa globalização, digamos assim, né, que o pregão eletrônico traz, ela tem aspectos bons e ruins, assim, ó, a minha percepção é que ao mesmo tempo que ela aumenta a competitividade, pode fazer com que esse certame realmente tenha um preço mais baixo, porque infelizmente é a verdade, né? A gente sabe que existe um cartel às vezes no mercado, então como você falou, essa regionalização, o representante comercial do Rio, eles fazem ali um combinado de preços, e quando vem o Zebra lá do Centro-Oeste, joga o preço para baixo, forçando realmente uma competição dentro do certame, então isso é positivo. Mas é negativo também, porque eu tenho experiência de 2 órgãos que eu trabalhei, agora eu vou deixar na dúvida de qual que eu tô falando. De 2 órgãos que eu trabalhei, e em que uma empresa era de Goiânia e no outro a empresa é de Brasília, e que a gente teve problemas na execução do contrato porque a empresa não tinha dimensionado essa dificuldade logística. Assim, ela botou o preço dela no certame, mas dimensionou errado essa dificuldade logística, e aí a gente teve problemas na execução, porque
para ela me entregar material, demora muito, ela perde prazo para entregar insumo, porque o insumo tá vindo lá do Centro-Oeste para chegar no Rio de Janeiro. Acaba ficando muito mais caro a entrega desse insumo para ela. E aí ela jogou o preço lá embaixo do insumo, não considerou esse valor de logística. Então, assim, é bom e ruim, né? É bom porque traz uma competitividade, mas ruim porque se não for bem dimensionado pelos licitantes, acaba impactando depois numa execução contratual que não nos atende, né? Aí dá com 12 meses, a gente quer trocar empresa, né? Fazer uma licitação, aquele... Exatamente. E aí você imagina, assim, você falando do seu caso, né, esse exemplo, e o nosso, então, ainda, que nós somos um estado maior, assim, em território maior do que Rio de Janeiro, em população bem pequenininho, então a logística para nós aqui é muito complicado, porque nós temos unidades em 11 cidades diferentes, então nós temos unidades que ficam a 700 quilômetros aqui da capital, e aí, então, esparramados em vários locais de um estado que, de forma territorial, é grande comparado com outros estados. Então, essa logística tem que ser ainda melhor preparada, porque senão, principalmente naquele início de contrato, a gente tem muita dificuldade aqui. O pessoal começa a trabalhar, a gente torce mesmo para o pessoal ter menos roupa, né, para vir trabalhar, ele mesmo comprando, né, porque a empresa mesmo não fornece. E demora uns dias até engrenar, e engrena, aí que, por conta dessa questão de logística, é muito complicado, né? Teve um fato até interessante, assim, nada a ver, né, agora como nós estamos falando, mas da troca de contrato, que eu achei bem engraçado que aconteceu no órgão do meu primo, tá? Aí estava mudando a empresa de vigilância, né? Aí o contrato, tipo assim, o contrato acaba dia 16 de outubro, hoje, e o outro começa dia 17, não é isso? Aí que hora que o vigilante entra? Às 19, o nosso aqui é o noturno, ele entra às 19. Aí eu cheguei, tava saindo e tal, ele tava com o uniformezinho, né, azulzinho, então, rapaz, tá legal, aí ele com outra sacolinha na mão, né? É que à meia-noite ele vira abóbora, né? À meia-noite ele tem... Ele tava com a sacolinha com as roupas amarelas. E essas roupas amarelas aí? Porque meia-noite eu tenho que trocar de uniforme. Porque vai trocar a empresa e eu fui contratado pela outra empresa. Eu falei, caramba, é engraçado isso. E ainda bem que a empresa contratou ele, né? Porque senão podia ter sido pior. É raro, mas acontece muito, né? O terceirizado ficar muitos anos no órgão da gente, né? É verdade. É raro, mas acontece com frequência. Sai empresa, entra empresa e o funcionário só vai trocando de uniforme, né? Porque eles, no geral, atendem bem também. E tem terceirizado que manda mais que servidor, né? Porque eles já estão há tanto tempo no órgão que eles já sabem o funcionamento de tudo, eles dão a ordem na gente. Se deixar... No órgão do seu primo, né? Inclusive, então tem todas essas situações interessantes. Terceirização é ótimo, tem muitas histórias engraçadas. E eu vou até aproveitar essa deixa, antes da Bárbara encaminhar aqui pro final, porque infelizmente nosso tempo tá mais do que estourado. Não pode juntar gente que gosta de gestão de contrato no mesmo ambiente, não, que dá errado. Mas vou aproveitar e mandar um beijo especial pros meus terceirizados, que são maravilhosos e que são audiência garantida aqui no Pode Licitar. Aliás, Bárbara, pra quem nos assiste, como eles fazem pra nos seguir? Só um parênteses, se for juntar os meus terceirizados com os da Michelle, dá mais de 3.000, porque eu tenho uns 1.500, ela tem mais 1.500. Então, assim, só os que são ligados direto a gente, sem contar o dos outros contratos. Então, assim, é uma galera. Se todos eles se inscrevessem no nosso canal, olha que maravilha, não seria? E eu vou falar uma coisa séria. E eu vou te falar sério. Pô, a gente ia estar estourando no YouTube, gente. Se eles tivessem todos inscritos aqui. E a gente... Pra eles gostarem da gente, eu queria dar uma ideia, assim, pra eles gostarem da gente. Um dia a gente fazer uma só pra falar de direito dos terceirizados. Aí eu acho que eles vão gostar. Olha, aí a gente conquista muitos seguidores. Já tá anotado, que, aliás, é um tema que eu acho que tem que ser mais difundido. Porque, de fato, assim, eu falo muito isso. O cenário da administração pública, especialmente nos últimos anos, em que a gente tem verificado, né, um número cada vez maior de servidores se aposentando, trocando de órgãos, e não está tendo essa reposição, o colaborador terceirizado, ele virou, de fato, patrimônio do órgão, porque ele veste a camisa de uma forma que, às vezes, a gente não vê o próprio servidor público fazendo, né? E é por isso que, por vezes, entra uma empresa, sai outra, entra uma empresa, mas o João e a Maria estão sempre lá.
E isso, inclusive, não é a pauta para a conversa de hoje, mas que valeria um novo episódio da gente pensar. Que eu falo assim, tem gente boa em tudo e quanto é lugar. Isso. Né? A gente brinca assim, mas a gente aqui é porque a gente fala, né? A gente tem no nosso órgão a gente usa muito essa palavra, né? É paternalismo, né? Então ele passa a fazer parte da família da gente. E é porque vocês estão no Rio de Janeiro, você não tem noção igual o nosso no interior, né? Nosso no interior, a vida do terceirizado e do fiscal de contrato é aquele que acaba o expediente, igual no nosso órgão acontece isso, vou falar o nosso mesmo, acabou o expediente, os dois pegam ali, saem de mão dadas praticamente, já vão para o campinho de futebol ali do lado, do campinho de futebol tem a resenha, vão tomar a cervejinha no barzinho, do barzinho ali, às vezes, né, se ele tiver uma condição, ele vai para a igreja, chega lá na igreja, os dois estão na mesma igreja, no final, um é padrinho de casamento do outro, então a relação entre servidor e terceirizado, principalmente mais ainda ao interior, ela é ainda mais próxima. Imagino. Muito assim, no dia a dia, né? Você vai aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, mas aqui tem muito feira livre, né? Chama feira mesmo. Então vai nas feiras, tá lá. Às vezes o terceiro está até vendendo alguma coisinha também para completar a renda. Então, assim, você vai, só tem uma praça na cidade, então ali é o lugar onde se encontra, na pizzaria. Então, assim, é muito próximo essa relação. Então, é muito difícil também a gente seguir aquela cartilhazinha, né, igual se fala na lei, na normativa, de não haver pessoalidade, de impessoalidade, de subordinação, essas coisas todas, porque no final vai chegando, e às vezes você fala, tem alguma cidade, você fala, você não pode contratar parente, né, vínculo com vínculo. Gente, mas aqui todo mundo é parente de todo mundo, não tem jeito. Quando as cidades são menores, todo mundo é parente de todo mundo, né? E nós temos, né, o Rio de Janeiro é uma capital, uma cidade bem grande, talvez vocês não tenham essa relação, mas nas cidades menores as relações são... Aqui, a capital aqui não é uma capital tão grande, mas a gente não tem essas relações assim, porque aqui é bem distante as coisas, igual Brasília, é tudo muito longe, então quando você vai para casa, você não tem contato quase nem com seus colegas de trabalho, mas no interior aqui é bem comum. Essa vivência dia a dia é muito intensa, muito comum. Se aqui nos órgãos dos nossos primos acontece isso, imagina nas cidades menores, não é mesmo? Se aqui nos primos a gente vê isso... O exemplo clássico sou eu e Michele, que nós somos duas servidoras, no caso não somos terceirizadas e servidoras. Mas a gente mora no mesmo prédio. Então, assim, se a gente fosse servidora terceirizada, a gente tava ferrado. Porque a gente ia e voltava todo dia junto pro trabalho. Ia fazer o quê? Fingir que não conhecia a pessoa? Não tem lógica isso, né? Na prática, é o que a gente falou. Na prática, a lei é bem distante do que a gente vive. Eu entendo a importância de segregar, de separar, né? Pra não ter aqueles favorecimentos indevidos. Mas é difícil você olhar o terceirizado como um posto, simplesmente, como muitas vezes a gente é orientado a tentar pensar. Na prática é muito difícil separar pessoas e só ver posto. Mas encaminhando pro final. Bom, mas o nosso bate-papo tá maravilhoso, mas a gente vai ter que encaminhar pro final. E como de praxe, a gente sempre pede pros nossos convidados, a gente queria pedir para você a sua dica de ouro nesse tema, então, que é reequilíbrio econômico financeiro. Qual é a sua dica de ouro, João Marcelo? Eu vou dar, eu vou dar uma dica de ouro, assim, que a gente não acha, pelo menos eu nunca achei em nenhum livro e nenhum lugar, sabe? Que é justamente quando nós vamos fazer o cálculo do índice de reajuste contratual. Então, a maioria das pessoas, quando pega assim, de 16 de outubro de 2022 a 16 de outubro de 2023. O índice IPCA. Quando você vai atrás do índice IPCA, não existe índice IPCA dia 16 de outubro. Existe índice IPCA outubro. Outubro, novembro, dezembro e janeiro. Aí o que a maioria faz? Ele conta outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março, até chegar em outubro de novo. Quando a gente vai avaliar, foi computado 13 meses. Inclusive, eu faço esse exercício no curso de reequilíbrio que a gente ministra, e nesse exercício, todo mundo conta errado.
Eu deixo de proposta a galera fazer, faz os cálculos, acha os valores, tudinho, e todo mundo calcula errado. E ainda dou até um macetezinho. Gente, lá no site do Bacen, você consegue calcular por lá, quando é alguns índices, tem lá, você coloca o valor e tal, e já te dá até, né, facilita. Mas todo mundo calcula errado. Então, você tem que excluir um mês, porque só são 12 meses. Por quê? Dia 16 de outubro, o ideal é você fazer o reajustamento por índice inflacionário. O recomendável pela AGU é ex officio. É a própria administração fazer, não é? Eu nunca fiz, mas está recomendado. A recomendação é essa. A gente espera provocação, né? Espera a provocação, é tão legal ser provocado, né? Aí se você, suponhamos que você vai fazer hoje ex officio, né? Dia 16 de outubro. Tem índice inflacionário de outubro disponível? Não tem, o mês de outubro nem acabou. Ainda não fechou? Nem fechou, então ele vai ser lá para... Vai sair, às vezes, lá dia 5 de novembro, dia 10 de novembro, depende do índice. Então, se a contagem de prazo começar de 16 de outubro de 2022, então você considera outubro de 2022, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até setembro. Então, vai dar 12 meses. É só 12 meses, não são 13. Então, a dica que eu dou é só essa, tá? Não calcule errado o seu índice, porque às vezes você achou a periodicidade certinha, e aí você já solta foguete, né? Olha, achei aqui, é 16 de outubro de 2022, é 16 de outubro, tá certinho. Mas aí na hora de fazer o cálculo, você calcula errado. Aí você pega 13 meses, né? Então, só tome cuidado para não computar o último mês, porque senão você vai computar 13 meses e não 12. Tá? Acho que essa é a dica que eu dou. Eu nunca achei esse lugar nenhum. Se você tiver achado um dia, você me fala. Maravilhosa a sua dica. Dica que não tá no livro é melhor ainda. Não, aliás, quando eu estiver dando aula... Você não acha em livro, você não acha em lugar nenhum, tem coisa. Quem tem que descobrir mesmo é sofrendo, né? Isso aí é dor, é sofrimento. Aí a gente... Aí você pede para a procuradoria também ela não te responde, né? Porque... Aí você tem que ir para a contabilidade, né? No cálculo. Opa, peraí, o cálculo aqui, vou fazer o cálculo aqui. Aí uma vez eu perguntei para a procuradoria, ela falou assim, que cálculo não era com eles. Olha, aqui a gente dá o parecer de lei, mas cálculo não é com a gente não, aí... Calcula 13, calcula 12, mas calcula alguma coisa. Aí vocês calculam aí, e ainda botam uma observação lá que o cálculo fique a mercê da administração fazer conforme a sua conveniência, né? Então, e aí a gente... Olha, a partir de agora, a gente brinca que quando a gente fala sobre o artigo 11 da nova lei, a gente fala que esse artigo é a emenda Paulo Alves, né? Porque Paulo Alves é um professor que é referência na parte de governança. Quando eu estiver falando sobre reequilíbrio econômico e financeiro do contrato e trouxer essa super dica, vou assinar embaixo. É a dica João Marcelo. João Marcelo. Porque, de fato... Nunca vi em livro algum essa dica, tá anotado. Vamos patentear aqui, porque ninguém vai roubar essa ideia sua, não, meu amigo. Essa ideia é do João Marcelo. E se vocês um dia verem isso de algum livro, vocês me falam, João, tá aqui, você estava errado. Eu achei nesse livro. Nada, a gente vai ver a data, que a gente vai saber que a sua informação foi antes. A autoria é sua. Querido, assim, agradecer verdadeiramente a sua participação. Dizer que foi muito prazeroso essa troca, aprendi bastante, muito. Que a gente brinquei que vejo isso diariamente, mas a gente vive aprendendo na administração pública e aprender com quem faz não tem melhor fórmula. Então aprendi muito na troca de hoje, espero que quem esteja nos assistindo também tenha tido essa mesma percepção, não tenham dúvidas que as pessoas aprenderam demais com o João. Ao Instagram, né, eu acho que se a gente pode, se é que a gente pode tirar alguma coisa positiva do que foi essa crise sanitária, eu acho que foi poder conhecer tantas pessoas maravilhosas pelo Instagram, como foi o caso de conhecer aqui João Marcelo. Espero que um dia, ou a gente em Tocantins, ou você aqui no Rio de Janeiro, a gente possa se conhecer pessoalmente, conversar bastante sobre licitações e contratos. Amém. João, querido, como as pessoas te fazem para poder te encontrar nas redes sociais e conhecer um pouco mais de todo esse conhecimento? Olha, hoje eu tenho tido um contato mais no Instagram. Confesso que eu estou um pouco, nos últimos tempos, mais em off mesmo. Eu estou com uma demanda de trabalhos no meu órgão e fora gigantesca. Então, estou mexendo com 4 coisas ao mesmo tempo.
então não tenho ninguém para me ajudar, me assessorar. Então eu estou bem, inclusive estou com aulas marcadas também, e aí eu não estou conseguindo me acompanhar, assim. Mas o contato hoje mais direto é Instagram, mas eu também recebo por e-mail, né? Instagram, até acho que é Prof. João Marcelo SS, arroba Instagram. Se não for, a gente coloca certinho aqui. A gente vai colocar aqui na legenda certinho. Se você está passando a informação errada... Porque tem uns que tem, outros não tem. E o e-mail é profjoãomarceloss@gmail.com. Então, vamos mandar muitas dúvidas, João, para você. Pode mandar, eu adoro, porque eu sempre falo o seguinte, que é com as perguntas que depois a gente melhora o conhecimento, que a gente aprende mais. Eu até, uma coisa que eu falo todo início de treinamento, porque tem muito, eu já passei por esse lado, né, da gente achar que o professor sabe tudo, né, quando a gente é mais novo, a gente acha que aquele professor sabe tudo, mas não é, na verdade, toda aula a gente aprende alguma coisa, e às vezes a gente aprende mais como professor, na verdade, a maioria das vezes a gente aprende mais como professor do que como aluno, porque você reforça o tempo inteiro o conteúdo, e o aluno, você pega às vezes uns alunos que te traz cada coisa que você, tem vezes que você fala o seguinte, olha, eu, no momento, não consigo te responder, né? Vou perguntar ao pai Google, e eu vou ver com outros colegas, e aí se a gente, para ver se a gente consegue uma resposta, porque tem coisa que a gente não sabe. Olha, você me fez voltar no tempo em que eu era professora de pré-vestibular. Agora eu vou ter que denunciar aqui minha idade. Já fui professora de pré-vestibular e aí chegava aquele aluno com a pergunta da USP, que aí você fala, por que, cidadão? Na época eu não tinha nem Enem. Ah, Deus, na época que eu dei aula. E aí você fala, por que você não vai tentar o vestibular da USP, meu anjo? Não traz essa pergunta não, que a tia aqui não sabe responder. Eu vou ficar te devendo essa. Na próxima aula eu respondo. Então, enfim. E é isso, assim, aprendi muito dando aula, porque a gente tinha que ter resposta ali, ó, na ponta da língua. Né? Era pergunta da USP, da Unicamp, e a gente tinha que saber responder a pergunta do vestibular. Babi, e pra gente finalizar, então, como que as pessoas fazem para seguir a gente aqui no Pode Licitar? Então, como a gente falou no início, para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui no canal do YouTube. Toda semana a gente posta vídeo às terças-feiras, às 19 horas, sempre com conteúdo novo, com convidados muito especiais, com dicas de ouro, como essa que a gente recebeu hoje. E também no Instagram, no @podelicitar, em que a gente coloca também conteúdo semanalmente, divulga os vídeos, vocês vão conseguir acompanhar a agenda dos vídeos da semana. Não esqueçam de compartilhar, comentar. Escreva aqui embaixo nos comentários também, se tiver qualquer dúvida, o professor João Marcelo com certeza vai nos ajudar aí nas respostas. Obrigada, João Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui. E acho que a gente precisa marcar um outro bate-papo para falar então sobre os terceirizados. A gente já deixa agendado aí a próxima. Já vi que vocês são as rainhas aí da terceirização no Rio de Janeiro, né? Porque 3.000 postos, não é possível que alguém ainda consiga superar vocês duas juntas numa tacada só, né? Não é possível. João, muito obrigada. Até breve, pessoal. Foi ótima a nossa parceria, João. Obrigada.